falando um pouco desse semestre, foi atípico demais para todo mundo, né? Principalmente para mim que vim de outra universidade, que infelizmente quando eu ia para o último período, ela fechou as portas e fui muito bem acolhido na FIC. E chegando na FIC, o diferencial foi metodologia ágil de ensino, modernidade, estrutura maravilhosa dentro da universidade. E quando eu estava pegando o gostinho de aproveitar toda essa estrutura, veio a pandemia. Porém, como a faculdade já tinha essa mentalidade mais tecnológica, mais moderna, voltada para o mercado, já fazia parte de várias plataformas e ferramentas online de ensino, então a adaptação da FIC foi muito rápida. O aprendizado foi muito bom, foi intenso, muita coisa nova, muita tecnologia nova foi vista. E fica o meu agradecimento aí ao meu mentor, né? A equipe de coordenação do curso e toda a equipe da FIC. Foi muito bom e espero vê-los em breve. Um abraço! Seja amigo da palavra, seja amigo da palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Seja amigo da palavra. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre.
Nayara, aluna do 8º período do curso de Direito da FIC, e hoje eu estou aqui para fazer um agradecimento aos meus professores por todo o empenho, por toda a entrega, por toda a dedicação que eles estão tendo conosco nesse momento. Isso com certeza está sendo fundamental para todo o nosso desempenho e para todo o nosso aprendizado também. Eles fazem com que a gente se sinta em sala de aula, sabe? Eu queria agradecer também à instituição como um todo, por todo o suporte e por toda a infraestrutura que eles disponibilizam pra gente, que na realidade eles já tinham isso até antes mesmo da pandemia e que agora se tornou essencial para toda a continuidade do ensino. Então fica aqui o meu agradecimento a todos. O livro do Deuteronômio diz: a palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. A editora Paulus tem como missão fazer com que a palavra de Deus esteja sempre ao seu alcance e do maior número possível de pessoas. Por isso, temos sido ao longo das décadas editora de referência na publicação da Sagrada Escritura no Brasil. Dentre as versões que publicamos destacam-se a Bíblia Pastoral, conhecida pela fidelidade aos originais e pela linguagem acessível e atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, que é apontada por teólogos e biblistas como a melhor edição da Sagrada Escritura para estudo e aprofundamento. Ambas estão em sintonia com os estudos bíblicos mais recentes e estão disponíveis em diversos modelos. Conheça nossas Bíblias e também o vasto catálogo de livros para estudo bíblico. Ligue 0800 16 40 11. Visite uma das nossas livrarias ou acesse paulus.com.br.
Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esta quarta noite da nossa Semana Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife 2020. Então, este ano, nós estamos nos debruçando sobre o estudo e a reflexão do livro do Deuteronômio. E quanta riqueza nós já temos aqui partilhado em cada uma das noites, e hoje vamos dando continuidade a esse encontro. Então vamos pedir o Espírito Santo que ele nos ilumine, que ele possa animar cada vez mais todas as nossas comunidades, todas as nossas paróquias, dioceses e, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nesta semana de reflexão ao redor da palavra de Deus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. E neste quarto encontro, nós vamos refletir o tema cuidar do empobrecido, o estrangeiro, o órfão e a viúva. E vamos ter como texto bíblico do Deuteronômio para nos iluminar, para nos orientar, Deuteronômio, capítulo 24, dos versículos de 17 a 22. Então, eu gostaria de partilhar com você o texto que nos é apresentado hoje. Então, antes da gente partilhar com você o texto bíblico, vamos acolher com muita alegria os nossos dois convidados de hoje, que estarão partilhando a reflexão sobre este tema de hoje. Queremos dar as nossas boas-vindas, a nossa acolhida a Dom José Antônio Peruso, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba e também presidente da Comissão Nacional Bíblico-Catequética da CNBB. Dom Peruso, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E também... Desculpe. Obrigado. Pode falar, Dom Peruso. Só queria saudá-lo, Adelson, é isso? Adelson é o seu nome, né? Adelson. Adelson, a você quero saudar também os que participam desta live. Quero dizer que estou muito bem à vontade. Agradeço o convite. E uma saudação muito afetuosa a Dom Fernando. Já fui hóspede em sua casa. O homem de muita profundidade no que fala, não multiplica as palavras, mas é sempre profundo naquilo que pronuncia. Uma saudação muito fraterna a todos. Obrigado, seja bem-vindo. Também queremos saudar e acolher, dar as nossas boas-vindas a Dom Sebastião Armando Gamileira, bispo emérito da Igreja Anglicana. Boa noite, Dom Sebastião, seja muito bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Boa noite, Ederson. Boa noite, Dom Peruso. Boa noite, Ana Cláudia e Alessandra. E Adelson também. É um prazer muito grande. A alegria é toda nossa. Então vamos agora partilhar com você a leitura do texto bíblico que irá iluminar esse nosso encontro de hoje. Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 17 a 22. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito
e daí Javé, seu Deus, o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-lo. Deixe-o para o imigrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas da sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado. O resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos agora passar a palavra para os nossos convidados e, inicialmente, passamos para Dom Peruso para fazer uma visão mais geral, inicialmente, e, em seguida, ouviremos Dom Sebastião também. Dom Peruso, por favor. Quanto tempo, por favor, pode me dizer, porque senão eu vou longe aqui, alguém deve me frear. Adelson, quanto tempo? Uns 10 minutos, mais ou menos, Dom Peruso. 10 minutos. Isso. Prometo que serei observante da lei que você estabeleceu, como o próprio Deuteronômio recomenda, tá bem? Observar a lei. Ok. Olha, eu gostaria, e outros devem ter já apresentado, mas vale aqui repetir, panorama geral primeiro, sem me estender por demais. É impressionante quanto o livro do Deuteronômio insiste em que o seu leitor, ao tempo do escrito, lá pelos anos, no final do século VII, antes de Cristo, lá pelos anos 620 e depois, o quanto o livro escrito e reencontrado primeiro e depois melhorado na sua redação, mas o quanto enfatiza a experiência fundante. A gratuidade de Deus tirou nossos pais do Egito. Este deixar-se iluminar pela história confere sentido ao presente. O Deus único, tão presente esse pensamento no livro do Deuteronômio, não é apenas um Deus ciumento, a linguagem esponsal aparece, mas não é apenas por ciumeiras de Deus. É que a unidade de Deus o Deus único se torna fundamento para um povo de irmãos, um povo único. Os filhos deste povo são irmãos e são iguais. Aliança, outro tema muito caro. Deus é aliado daqueles que buscam ser irmãos e ser iguais. Aí, regras, comportamento ético, o respeito pelo fraco, pela viúva, aqui tão bem lembrado, o órfão, são formas, modelos, linguagem
ilustrativas, vamos dizer, linguagens protótipos, para que quem acompanha o fundamento, o modelo, digamos assim, a linguagem modelar para projetar luzes sobre todos os comportamentos de fraternidade. Cuidado com o órfão, respeito pela viúva, muito carinho e um olhar misericordioso e pelo fraco, porque esta é a opção do próprio Deus. Ainda o tema da palavra, mas não simplesmente para ouvir os discursos de Deus, mas porque a palavra que Deus pronuncia é retrato sempre da sua proximidade ao sofrido. Pois bem, outro que poderia ter aqui, a gratuidade de Deus. Mas o que eu queria dizer especificamente aqui, observemos, versículo 17, aquele que acompanha, meu irmão, minha irmã, leia comigo, vou seguir, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Adelson, você está me ouvindo? Adelson? Então eu sigo. Pode ler o versículo 17 aí da sua tradução, Adelson? Pode fazer, por favor? A leitura do versículo? Só o 17. Vamos seguir a sua tradução. Eu tenho outra, mas vamos seguir a sua. Tá. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. 18. Lembre-se. Pois não. Sim. Lembre-se, você foi escravo no Egito, e daí Javé, seu Deus, o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Agora leia o versículo 22. Vamos lá. Lembre-se, você foi escravo no Egito. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. Esta frase, eu lhe ordeno agir desse modo, tem um linguajar muito forte. O verbo hebraico empregado para a ordem tem uma potência diretiva muito explícita. Isto é, se queres, essas expressões, melhor, apresentam-se como a moldura dentro de um quadro, dentro de cuja moldura vamos encontrar os outros dois versículos. Primeiro, recorda do passado, houve gratuidade e compaixão. Aquele que tem apreço pelo fraco no presente está trazendo para o seu presente aqueles encantos originários de Deus expressos outrora lá no Egito. Foi por pura gratuidade que Deus se voltou ao pobre, lá no Egito, Israel, oprimido, agora aqui. Ser compassivo e solidário, não por ter apenas sentimentos humanos, mas porque é o modo de ser retrato na história daquilo que Deus já foi com o seu povo. Isto é, quando falta solidariedade com o pobre, até o rosto de Deus é obscurecido. Por isso, querido leitor, querida leitora, e você que acompanha essa live, nesse mês da Bíblia, é decisivo que não se trata apenas de expressões de solidariedade de tipo político, e nem só solidariedade social. Solidariedade é um sentimento que podemos ter até sem crer. Agora,
Aproximar-nos do sofrido não é apenas por razões antropológicas ou razões históricas. É porque, quando Deus se tornou conhecido, o modo dele se apresentar teve um caráter de proximidade ao fraco. Lá onde o pobre é ignorado, Deus é obscurecido. E em tempos de tanta, digamos assim, polarização, que parece que solidariedade com os fracos é uma politização esquerdista, não é por ser direita, esquerda, desse ou daquele grupo ideológico. É porque o bom Deus, Jesus apresentou como Pai. Ele se encanta e revela seus encantos libertadores por aquele que a humanidade condenou ao desencanto. A justiça de Deus, que ignora a dor do fraco, é reprodução de uma injustiça que prospera. Sei que o tempo passa, só quero deixar os outros versículos, então, para Dom Sebastião, mas vamos observar aí a oliveira, a vinha, os campos, os trigais, deixa para o pobre que passa lá. Ou seja, o mundo criado não é apenas para saciar, para atender a quem é potentado, mas é para que nele haja esperanças partilhadas com aqueles que foram relegados a experiências amargas de dor desesperadora. Por isso, é hora de concluir. Não quero aqui ser político e nem esquerdista. Dias atrás, me perguntaram, é possível ser católico e ser socialista? E sempre, não, não é. Porque há documentos antigos e as explicações dadas. Todavia, não é possível ser cristão, católico e discípulo de Jesus ignorando a dor do pobre. Por agora é isso. Vamos deixar a Dom Sebastião. Dom Sebastião, um grande abraço. Um abraço para o senhor também, Dom Peruzzo. Infelizmente, ainda não o conheço pessoalmente. Mas eu ouvi falar muitas vezes do seu nome, e sempre falaram bem. Diga isso também como nome, por favor. Graças a Deus, pelo menos, né? Dom Sebastião, por favor, suas palavras iniciais. Então, eu gostaria de ressaltar, primeiramente, a competência dos trabalhos escritos nas revistas, nos subsídios preparatórios deste mês da Bíblia, que realmente foram primorosos para ajudar a todos nós, a todas nós, a nos aperceber da profundidade e da importância, especialmente hoje, de um livro como Deuteronômio, com a sua mensagem. Também queria parabenizar as noites anteriores, onde aprendemos bastante sobre a formação do livro do Deuteronômio, formado a partir de várias épocas, seu contexto histórico, sua composição e estrutura, suas ênfases e pontos fortes, sobretudo no encontro de ontem, vimos esse ponto. Então, queria realmente ressaltar a seriedade e o respeito pelo povo que tiveram as pessoas que prepararam este mês da Bíblia 2020. Talvez eu poderia acrescentar uma coisa que nem sempre é muito presente na mentalidade comum. Deuteronômio é a segunda maneira de apresentar a lei, né? Moisés apresentando a lei de novo. Deuteronômio, né? Segunda forma da lei, ou segunda lei.
A gente sabe que, para os hebreus, lei se diz como um nome que às vezes a gente não conhece, Torá, né? A Torá é a lei segundo os judeus. Mas na mentalidade comum, dá a impressão de que leis são preceitos, são códigos. Sem dúvida nenhuma, Deuteronômio tem códigos, tem, sobretudo a partir do capítulo 12, né? Até o 26, o chamado Código Deuteronômico. Mas é bom a gente ter presente que a lei não é simplesmente um conjunto de preceitos e de prescrições. Torá é um conceito muito mais amplo. Significa instrução para a vida. Instrução para, diríamos hoje, instrução para a caminhada. Por isso, na lei, para admiração talvez de algumas pessoas, não tem apenas preceitos, tem também sermões, tem conselhos e tem referências à caminhada do povo de seus antepassados. Lembremos, por exemplo, que além do Deuteronômio, a lei tem 4 livros a mais: Gênesis, Êxodo, Levítico e, finalmente, Deuteronômio. E ao longo desses livros, há muitas histórias, muitas narrações, e não apenas preceitos. Isto mostra que a mentalidade que está refletida na Bíblia é que, além do preceito, que, digamos assim, sintetiza e impõe a lei, a caminhada das pessoas, caminhada dos patriarcas, caminhada das grandes mães do povo, são lei, são instrução para a vida, são uma caminhada já testada que vai ajudar a caminhada de outras pessoas. E aí se acrescentam sermões, conselhos e, sobretudo, o exemplo dos antepassados, né? E, para concluir esse primeiro momento, é bom a gente ter bem presente como o princípio básico que transparece no texto de hoje e que está difuso em todo o Deuteronômio é que a terra é dom. A terra não foi feita por nós, a terra foi recebida. Nós ganhamos a terra, ganhamos um lugar para estar na terra. A terra é dom. É uma tese do Deuteronômio. Deve levar as pessoas a reconhecer isso na prática e não usar a terra como se fosse uma conquista própria unicamente. A terra é dom. E só percebe isso quem é capaz de agradecer a Deus esse dom e se colocar na defesa do indigente, do órfão, da viúva e do migrante, das pessoas sem terra, e criar com elas uma relação positiva de caminhada. Ou seja, queria ressaltar isso, agora termino. Me parece que o Deuteronômio é uma maneira forte de a Bíblia nos dizer que só reconhecemos o dom de Deus na medida em que nos fazemos dom. Só reconhecemos a terra como dom de Deus na medida em que não nos sentimos com legitimidade para nos apropriar da terra. Diz o texto de Deuteronômio que temos que agir a partir de como Deus agiu, com amor e justiça. Parece bastante longe da realidade do nosso país, nesses 5 séculos.
Obrigado, Dom Sebastião. E queremos agradecer também a sua presença, você que está nos acompanhando em nossa arquidiocese, além também nossa arquidiocese. Muito obrigado por você estar partilhando conosco esse momento em torno da palavra de Deus. Dom Peruso, o texto que nós estamos tendo hoje como guia nos traz essa parte dedicada, por exemplo, ao restolho. Então, esse resto, né, deixa o resto para o órfão, para a viúva, para o imigrante. Então, qual é a dimensão bíblica? O que, de fato, o texto quer nos ensinar para nós hoje, esse resto, né? Como é que nós hoje, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, dioceses, na nossa ação pastoral, nessa perspectiva de uma pastoral social, qual seria a grande lição deixada pelo Deuteronômio nessa questão do restolho? Dom Sebastião recordou muito bem, com muita propriedade, a terra é dom. De fato, a vinha de Nabote, lá no primeiro livro dos reis, aponta a gravidade do crime de um rei que quis comprar terra, vender terra e acabou por trucidar, por sacrificar um homem que acolhia a terra como dom e queria se tornar dom. A vinha de Nabote e quem quis, o rei, fazer da terra uma espécie de propriedade mercadológica. Pois bem, sua pergunta, e a resposta a gente vai encontrar particularmente aí no versículo 19, também depois até 21. Quando estiveres ceifando a colheita, em teu campo, a terra é dom, então teu campo tem um sentido bem preciso aqui, não na propriedade. Quando estiveres ceifando a colheita, lá no campo, dom que recebestes, e esqueceres um feixe, não voltes a pegá-lo, ele é do estrangeiro, é do órfão, é da viúva. Ou seja, não é apenas o rastolho, não é apenas sobra, é parte, a terra é generosa com aqueles a quem o Senhor destinou, mas é próprio da identidade deste dom se tornar fonte de bênçãos e de generosidade, isto é, tomar a terra como propriedade exclusiva, motivo de mercado e de acúmulos e de exploração e mercantilização. Fazer isso comporta em ignorar o órfão, ignorar a viúva, ignorar o estrangeiro, deixar Deus sem face, porque foste estrangeiro e Yahvé te libertou. É construir uma história, transformar uma história em maldição, lá onde Deus quis que fosse fonte de bênçãos. A mesma coisa os frutos da oliveira. O que cai, colhe, mas ao sacudir os ramos, não caiu tudo. Deixa para que quem passar lá depois possa viver. A oliveira é uma das imagens de árvores, imagens de vegetação e de árvores que mais ilustra o povo de Israel e a sua história. Novamente, a vinha e seus frutos e o vinho. Vinho, na cultura antiga da época, era símbolo do amor também. Então, faz da vinha uma fonte de partilha amorosa. Não é, pois, deixe um pouco para os outros. Faça desta terra
um lugar de experiências, de partilha e de fidelidade e de gratidão, porque Deus é generoso e gratuito. Em outras palavras, não é possível fidelidade a Deus ignorando a necessidade do outro. Pode cumprir todas as normas, se ignorar a dor do fraco, Deus é desfigurado. Muito bem. Dom Sebastião, a sua contribuição para essa reflexão do restolho, né? O senhor gostaria de complementar? Sem dúvida nenhuma, numa sociedade agrária e que tinha saudades de quando houve um sistema tribal com a tentativa da igualdade entre os grupos, a partir daquela aliança de que trata Josué 24, de que o povo não queria um rei, como vários outros povos em redor tiveram principados. Eles fugiram dessa formalização do poder e se organizaram em tribos. Isto na etapa mais antiga da história de Israel. Tribos que se formaram de grupos de pastores e camponeses da terra de Canaã, que entraram numa aliança fraterna, que um texto clássico que retrata essa situação foi Josué 24. Ora, no Deuteronômio, nós estamos já em outra etapa, séculos e séculos depois, em que se estabeleceu digamos assim, a propriedade da terra, não mais comunal na tribo, mas começou a haver apropriação, e se desenvolveu cada vez mais um sistema político que refletia justamente o poder de certos grupos e que destoava daquilo que os textos antigos dos mandamentos, etc., proibiam, porque a visão do ideal de Israel, com o seu Deus, que, como eles diziam, o Deus que está presente entre nós, esse Deus que está presente não suporta a apropriação, mas promove a comunicação, a comunidade. E aí, o restolho era uma expressão, numa cultura assim, bastante rural e simples, era uma concretização da partilha, né? Em que eu não me sinto com o direito de arrancar tudo da terra, porque outros e outras têm que também sobreviver. E é interessante que o princípio que o Deuteronômio coloca é: você experimentou uma sorte difícil, você foi estrangeiro, você foi submetido à servidão, você foi viúva, com maridos que foram mortos na guerra, etc. Então, você que experimentou situação semelhante, não pode repetir o mesmo modelo. Tem que haver uma compaixão. Mas compaixão não quer dizer pena, não. Compaixão quer dizer solidariedade, partilha, divisão dos bens e dos frutos da terra. É impressionante como é central no Deuteronômio a categoria da terra como dom de Deus. Ou seja, nesse sentido, Deuteronômio é uma invectiva, uma proclamação tremendamente agressiva em relação ao sistema de produção e propriedade que nós temos nos nossos países. Muito bem. E pegando o que Dom Peruso nos falava, né, a questão da gratuidade de Deus, né, Dom Peruso? Então, justiça, a partir do Deuteronômio,
nos traz justamente esse rosto bondoso de Deus, e como Dom Sebastião nos colocava, a compaixão não é pena, não é um coitadinho, né? O restolo não é porque ele é um coitado, mas é a questão da dignidade humana, o resgate da dignidade da pessoa, né? Do ser humano. Então, nós queremos saudar aqui amigos e amigas que estão nos acompanhando. Nosso abraço, nossa boa noite a Jaci Araújo, da paróquia de Santa Maria, Mãe de Deus, a Eliomar Adriano, da paróquia São Pio X, aqui na nossa arquidiocese, Valdira, da Patagônia, Argentina, buenas noches, né? Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco. Ângela Bezerra, da paróquia de São Gonçalo, Itapsuma, aqui na região metropolitana. Jennifer Oliveira, da Pastoral do Meio, dos Jovens do Meio Popular, da PMJ. Ana Lima, da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Gil do Meio. Ademir Guedes, da comunidade passionista Dom Helder, em Camaragibe. E Elisa Fernandes, do Cefep Mossoró. Então, a todos e a todas, obrigado por estar nos acompanhando. Dom Sebastião tem uma pergunta aqui para o senhor. Então, nós queríamos partilhar aqui com o senhor. Quem nos enviou foi Quino Cerqueira, e pergunta o seguinte: Dom Sebastião, à luz do Deuteronômio, o que seria a fé? Veja, eu tinha, inclusive, refletido sobre isso, porque, sem dúvida nenhuma, há uma confusão muito grande na mentalidade cristã entre três elementos fundamentais e que não coincidem. Uma dimensão da nossa vida é a realidade social, política, cultural, econômica que a gente vive. Sobre esta realidade é que Deuteronômio fala. Como diz de uma maneira lapidar, se Deus amou você deste modo, dando a terra, dando a possibilidade de viver, de colher, plantar, de bem-estar, a única forma de você ser grato a Deus por esses dons é você ajudar a que outras pessoas possam viver também sobre a terra e não expulsá-las. Ora, é importante nós termos presente que muitas vezes há uma grande confusão entre religião e fé. E uma outra categoria problemática é julgar que religião e fé têm pouco a ver ou nada a ver com a vida concreta na sociedade. Ou seja, Deuteronômio está falando de que Deus fez uma caminhada com o povo para que este povo reconhecesse que a economia tem que ser uma economia de partilha, de comunicação dos bens da vida, e não de apropriação de alguns. Então, não é um tratado de economia, mas é uma ênfase muito forte de que o uso da terra, o uso da colheita tem que ser compartilhado. Em segundo lugar, não posso me fechar na minha família.
tenho que compartilhar com a minha comunidade, com a minha tribo, né? Para além da minha casa. Ou seja, a dimensão social, que vai além da familiar e da comunitária, que é importante, mas vai além, que é a sociedade, que é as relações mais amplas, hoje se diz relações estruturais, sejam sadias, sejam possibilidade do bem-estar de toda a população. Que a dimensão política, o governo, seja sério, seja competente, não seja corrupto. Coisa mais triste do mundo, a gente perceber durante essa pandemia como gente do mundo político estava roubando o povo morrendo e eles roubando o povo. Então, isso... E, finalmente, que os nossos valores culturais, aquilo que move como motivo a nossa ação e as nossas relações, digamos assim, a dimensão cultural da vida, os nossos valores, são esses valores propostos naquela linguagem antiga, etc., mas com a mesma validade para hoje, no Deuteronômio. Ou seja, se você recebe a terra como dom, você tem que agir em correspondência ao dom de Deus, espalhando esse dom para outras pessoas. Então, além dessa dimensão que Deuteronômio apresenta de maneira muito forte, ou seja, Deus está interessado na vida do povo, na sociedade, não na religião, né? Deus não precisa de religião, Deus não precisa de culto. Deus necessita de fidelidade, de misericórdia. Consequentemente, é a nossa vida na sociedade que é o lugar sacramental da nossa relação com Deus. E aí vocês vão me perguntar, e o lugar da religião qual é? A religião é importantíssima, porque praticamente não existe nenhum povo que não mostre alguma, pelo menos elementar, religiosidade. Só que a religião é criação nossa, nós sentimos necessidade dela, porque sentimos necessidade de homenagear, de nos relacionar com esse mistério da vida. E aí formamos organizações, instituições, doutrinas, que são muito úteis para a gente poder se mover em relação a esse mistério da vida. Mas a religião pode ser útil para nos guiar à fé, mas não é a mesma coisa que a fé. Tanto assim que a própria Bíblia, não só em Deuteronômio, mas nos profetas, por exemplo, vai ser muito incisiva na condenação da idolatria, que é uma decorrência muito frequente da religião. As pessoas vão cada vez mais projetando em Deus a elas mesmas. Elas se projetam em Deus, projetam a sua sociedade em Deus, e não percebem que existe uma relação profunda entre esse mistério de Deus e a vida da sociedade. O resultado é que a gente viu, por exemplo, nas últimas eleições, em que muita gente crente, no sentido de gente religiosa, tranquilamente votou sem discernir que o candidato à presidência dizia claramente: eu defendo a tortura e acho que para salvar o Brasil tem que matar pelo menos 30 mil pessoas. Ou seja, e essas pessoas, muitas pessoas religiosas,
Existem pessoas muito religiosas que não têm fé. Existe gente no clero, tanto católico como protestante, que não tem fé. E também entre os fiéis. E às vezes são pessoas muito religiosas, de culto, de oração, etc. Mas não é a mesma coisa. Temos que distinguir para poder captar essa mensagem de Deuteronômio, que não é, antes de tudo, uma mensagem, entre aspas, religiosa. É uma mensagem vital, uma mensagem para fazer com que as pessoas vivam. Então, não vou me prolongar mais, já estou me alongando muito, mas eu penso que é preciso a gente distinguir. Sim, aí faltou, depois eu posso entrar de novo, como a gente faz a relação entre religião e fé. Né? Ok, Dom Sebastião. Então, queremos mandar o nosso abraço, o nosso boa noite a Margarida Pinto, Rio Pomba, Minas Gerais. Martinha Jesus, Trairi, Ceará. Quino Cerqueira, Igreja Batista de Areias. Paróquia Nossa Senhora das Dores, Apipucos. Tereza Pereira. Também a Aparecida Lima, Comunidade Santa Terezinha, Campina Grande, e Roberto de Agostinho Castelo, no Espírito Santo. Então, estamos juntos aqui, ao redor da Palavra de Deus, neste quarto dia do nosso encontro em torno da Palavra, na Semana Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Peruso, uma pergunta aqui para o senhor. Quanto aos latifundiários, como se explica isto dentro do Deuteronômio? É uma questão espinhosa. Primeiro, não se trata de transpor toda a política fundiária de outrora para agora, e nem abandonar tudo o que como está hoje e voltar ao que fora preconizado ontem. É preciso lembrar que estas leis, lá do Deuteronômio, propostas, tinham um caráter de retorno àquela lei primeira. É a segunda lei, o Deuteronômio, é a adaptação, séculos depois, de uma primeira. Não é tudo igual, os processos mudam, as relações econômicas não permanecem segundo modos estagnados e modelos modelos imutáveis. Todavia, primeiro, para olhar para em Israel, vale lembrar, não é que a crítica ao do Deuteronômio e a crítica dos profetas tenha apresentado resultados sempre. Os profetas, se perguntarmos, foram bem-sucedidos? Não, eles não foram bem-sucedidos. Se quisermos falar de sucesso, de êxito, se quisermos falar de efetividade positiva, o que não poderia faltar, e seria muito grave, é que a desobediência de um povo tivesse chegado a silenciar os profetas. De fato, o profeta Amós, o que fora mais crítico com dentre os profetas, o que mais enfatizou esta crítica, foi mais mordaz entre eles, mas outros foram muito, Miqueias, Oséias, anteriores ao escrito, à forma escrita do Deuteronômio. É antiga a crítica porque é antigo o problema, que ainda hoje não encontrou solução. Entretanto, eu dizia, eles não tiveram sucesso, mas se faltarem os profetas é como se Deus tivesse sido calado. O que manteve a esperança no Antigo Testamento
e inclusive a esperança de um Messias Salvador, não foi o sucesso dos profetas, mas a sua fidelidade. A fidelidade do profeta manteve viva a esperança em tempos de salvação, para tempos novos de salvação. Também entre os cristãos, nos primeiros dias, parecia que era uma plena condivisão de bens. O ideário do autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas, foi renovado muitas vezes o ideário, mas as experiências nunca foram todas elas de uma plenitude bem respondida e bem resolvida. Agora voltemos. E os latifundiários? Com dinheiro e com patrimônio se pode fazer um bem imenso. Não se trata aqui de socialismo na propriedade, mas na economia que multiplique a solidariedade. O Papa Francisco fala de uma economia que mata. É a concentração que promove a injustiça, que desencadeia violências. O latifúndio é uma forma, sim, de concentração. Não é justa. Será necessária aí que haja toda uma estrutura, inclusive jurídica. Não se trata apenas de condenar um ou outro, mas de uma estrutura jurídica construída, motivada pela experiência de fé e pela relação com Deus. Se é para buscar justiça, motivada por razões de convicções partidárias, isso é uma espécie de disputa de poder. Quando Deus perde o centro, perde a centralidade, até o conceito de justiça se torna equivocado. Quantas vezes na história, para vencer um sistema injusto, se construiu um outro que alterou a forma da injustiça, mas mesmo assim multiplicou-se a morte. Não se trata, pois, de sair por aí a condenar sistemas e pronto. É preciso experiência de fé para reinterpretar a história inteira, inclusive a economia. Agradecemos aí ao Hermes Bezerra, que nos encaminhou esta pergunta. Dom Sebastião, a questão do migrante, né? Então, nós estamos num momento em que, pelo mundo afora, particularmente na Europa, também aqui no nosso país, a questão daqueles que são obrigados a saírem de sua terra para buscar dignidade, para buscar vida nova, justiça. Então, como é que a gente pode, à luz do Deuteronômio, olhar para essa realidade dos que são estrangeiros, né, dos migrantes, daqueles que são obrigados a saírem para poder preservar a sua vida e a sua dignidade? Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores problemas da nossa época, no mundo tão amplo, ter pessoas e grupos de povos que não têm onde parar, não têm onde ficar. São enxotados, são forçados a sair. O Papa Francisco tem dado um testemunho muito bonito de ir ao encontro dessas pessoas desalojadas de seus próprios países, por muitas razões. Agora, como se vai se resolver uma situação como essa? À luz de Deuteronômio, Deuteronômio está colocando, digamos assim, o grande ideal, né? É preciso fazer com que o migrante sinta que tem lugar na terra. Evidentemente, nós estamos num mundo em que isto se faz muito difícil, porque praticamente 8% de pessoas possuem a maior parte das riquezas da terra, no mundo todo. Pouquíssima gente é dona da terra, é dona dos países, ou fisicamente, porque são proprietários de muitas terras,
ou porque têm um poder descomunal que faz com que elas praticamente sejam as donas do mundo. É pouquíssima gente. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, se esperava que as Nações Unidas pudessem representar essa coordenação mundial para uma nova sociedade. Mas estamos vendo que este ideal falhou. Temos que trabalhar na medida que podemos para que comece a aparecer um outro mundo possível. Mas percebemos que as coisas estão muito complicadas, porque os mecanismos de poder são tremendamente complexos e manipuladores. Hoje a gente está impressionada com o fato de que nem as notícias a gente pode saber se são verdadeiras ou falsas, né? Nos enganam, nos trapaceiam com informações que não são verdadeiras, não são corretas, e aí muitas vezes vamos atrás e não é verdade. Ou seja, um instrumento de desgarramento, né? Se quer realmente colocar as pessoas no precipício. E é uma questão internacional e tremendamente séria, porque começa com a fome de multidões cada vez maiores. De modo que é aí que eu vejo que, quando nós que somos pessoas cristãs, nos colocamos a questão da fé, temos de pensar que a fé não é simplesmente ter uma religião, adotar um certo elenco de doutrinas, participar das celebrações da sua igreja. Isso tudo pode nos ajudar, mas ainda não é a fé. Pode até estimular a fé, mas a fé é algo qualitativamente outra coisa. A fé é aquela dimensão que nos invade e nos vai tornando semelhantes a Deus. A fé não é dizer, eu tenho muita fé, creio em tudo aquilo que a igreja diz. Isso não é fé. Isso é uma crença que a gente deposita em pessoas ou em instituições. A fé é mais profunda. A fé é assimilar Deus, assemelhar-se a Deus, fazendo com que as nossas atitudes e comportamentos sejam cada vez mais parecidos, no nosso caso, com o comportamento de Jesus. Interessante que a gente fala das virtudes teologais, né? Fé, esperança e amor. E tem gente que fala disso como se fossem 3 gavetas. A fé quer dizer, eu creio naquilo que a igreja diz. O amor, eu faço as minhas caridades. E a esperança, eu espero que quando morrer vá para o céu. Na verdade, se trata de algo muito mais profundo. Fé ou fidelidade, né? Amor e esperança são 3 aspectos de uma atitude global, né? Que é pela qual a gente se une a Deus. E quando a gente fala de fé, que é o passo inicial para a nossa união com Deus, a gente está dizendo, é isto mesmo. Deus é para mim como uma rocha em que eu sinto firmeza. A fé na Bíblia, antes de tudo, é firmeza como quem está em cima de uma rocha. A partir daí, se eu me sinto em cima de uma rocha com firmeza, eu confio no terreno em que eu estou pisando. Eu confio na proposta do Evangelho, confio em Deus. E se eu confio, eu vou fazer tudo para ser fiel a esse caminho. Eu não vou sair de cima dessa rocha.
eu vou continuar fiel, porque vale a pena ser fiel, porque eu posso confiar onde eu piso e posso confiar porque eu sinto firmeza. Então, a grande pregação da igreja tinha que ser essa aí, para fermentar o projeto de uma nova sociedade. Porque realmente hoje as coisas são muito complexas. E não é com pequenas ações que a gente pode resolver. O Papa Francisco está indicando nessa linha. Ele quer fazer o encontro dos economistas do mundo inteiro para poder se pensar globalmente esse sistema, que é um sistema, como ele disse, com muita coragem, esse sistema é um sistema que mata. Isso é todo o contrário de Deuteronômio. O Deuteronômio quer que a gente viva. Obrigado. Então, queremos mandar também o nosso abraço, o nosso boa noite ao seu Falo, do CB Curitiba, nosso abraço. Severina Bezerra, Vitória de Santo Antão. Bendito Ramos, do CB Petrolina. Nosso abraço também a Lindalva Oliveira, de Olinda. Wilson Alencar, CB Petrolina. A nossa querida irmã Ivonete, na Arquidiocese de São Paulo, ela que esteve durante um bom tempo aqui conosco e foi uma força muito grande dentro da animação bíblica. Então, nosso abraço carinhoso à nossa querida irmã Ivonete Pirro. E Dom Peruso tem uma pergunta para o senhor aqui, que nos chegou, partindo do seguinte, é o Severino Lopes que dirige essa pergunta para o senhor. Ele traz a questão do Sermão da Montanha, para a gente perceber o seguinte: qual a relação da terra citada por Jesus no Sermão da Montanha com a terra na visão do Deuteronômio? Caramba! São perguntas para as quais as respostas solicitariam algumas premissas históricas e também certas compreensões que não seriam apenas mercadológicas para a Terra. Mas vamos lá. Eu estava a falar anteriormente que o que manteve em pé a história de Israel, a relação do povo de Israel com Deus e de Deus com seu povo. Israel é até feminino na língua hebraica, sua pova, se é possível falar assim, aliança. Deus aliado de um povo aliado de seu Deus. O problema religioso, bem destacado por Dom Sebastião, religião está ligada a culto e a rito. Experiência de fé está ligada à relação. Uma relação que transforma as pessoas em uma, acolhe a presença da outra. Tá bem? No caso da terra, quem possui a terra e não faz dela uma fonte de bênçãos para os outros, irmãos do mesmo povo, ou também o estrangeiro, não acolhe a relação com Deus numa forma como se o Senhor Deus, fosse alguém a influenciar a minha liberdade. A fé comporta isso. Tá? Terra, no Deuteronômio, é fonte de vida. Lá no discurso da montanha, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. De que mansidão fala? Eu gostaria de ajudar esse que me interroga, que não se trata apenas para olhar a bem-aventurança isolada. Gostaria de lembrar, Jesus subiu a montanha e os discípulos se aproximaram.
A montanha é um lugar de encontro com Deus, não é apenas um espaço geográfico. Jesus subiu a montanha e sentou-se. Sentar-se não é apenas uma posição física, é assumir a atitude do mestre. Os discípulos se aproximam para ouvir, e Jesus abrindo a boca. Abrir a boca não é apenas para fazer soltar a voz. Na cultura judaica, quem fala é como se saísse de si para viver na existência do outro. Quem ouve não é apenas uma operação auditiva, acolhe a pessoa que fala na sua própria existência, experiência de fé, relação. Eu acolho a pessoa. Agora vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é uma atitude interior que exclui a violência. Eu posso escolher a violência como método para buscar a justiça. Apenas será uma alternativa violenta. Será apenas uma nova violência. Possuir a terra. Assim como o Senhor Deus é soberano sobre a terra, os que herdarão a terra com o Senhor serão soberanos na história pela sua não violência, mas ao mesmo tempo acolhem a pessoa e integram na sua vida a pessoa que fala. É um modo de interpretar os conflitos da história segundo os olhares do próprio Senhor Jesus. Terra, no discurso da montanha, não é uma propriedade, tampouco é um planeta. Não sabiam de planeta naquela época. Terra é o lugar onde a humanidade vive. Herdarão a terra. Na história da humanidade vai prevalecer a voz dos que não escolhem a violência. Quando vai chegar este dia? Qual é a efetividade? De que maneira vamos transformar a história? Somos tentados a querer que todas as bênçãos bíblicas resultem em fatos históricos imediatos. Gostaria de recordar, enquanto houver profetas, Deus não terá sido calado. Daí que proclamar a bem-aventurança não é para incidir imediatamente com resultados práticos e materializados. É para continuar a ser sinal vivo de que a voz de Deus continua a ser preservada. Jesus, ele não transformou o mundo sociológico da sua época. Entre os seus seguidores, havia um muito dado a projetos de violência, Simão, o Zelota. Havia outro que cobrava impostos em favor dos romanos, também eles violentos. Os romanos violentos para dominar. O Zelota, a violência para se libertar dos violentos. Os dois precisaram rever os seus critérios. Como agora falar do Deuteronômio, então? Vamos aí a buscar esquemas violentos para mudar a realidade? Parece que o caminho aqui, entendendo bem a palavra, é da responsabilidade política dos cristãos, no espaço das leis, de atuação nas escolhas que se fazem, nos destinos de um povo e da história. Estamos aqui com tantas... Agora estão a propor a reforma administrativa. A toda hora se fala do PIB no Brasil. É que nós cristãos, que queremos ter fé e ouvir a palavra do Senhor, se queremos nos deixar, teremos que nos deixar influenciar por alguém. Levi, Mateus, o cobrador de impostos, teve que deixar de ser cobrador. E Simão, o Zelota,
precisou deixar a violência como alternativa. Entretanto, os dois precisaram reinterpretar pessoas, contextos, economias e situações a partir do modo como o Senhor Jesus propunha, que era sempre crítico, não necessariamente com projetos virulentos ou violentos, mas muito crítico face às injustiças sociais do seu tempo, que era também, naquela época, uma economia que matava. Obrigado, Dom Peruso, e obrigado a quem nos enviou a pergunta. Dom Sebastião tem uma pergunta para o senhor aqui. A partir da reflexão do Deuteronômio, como difundir o diálogo interreligioso nas comunidades cristãs e como chegar às comunidades não cristãs? Obrigado, Juliana Maria dos Santos, pela pergunta. Adelso, me dê licença, porque chegou aqui pelo telefone o nome de algumas pessoas que eu gostaria de mencionar, porque para dar um retorno para dizer que recebi. Dorinha, lá do CEBI de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Elisa Fernandes, do Cefep de Mossoró. Pastor Quino Cerqueira. Ângela Bezerra e Célia Maria de Oliveira Costa. Então, essas pessoas me conhecem, sobretudo nas minhas relações com o CEBI, de modo que, numa ocasião dessa, estão também junto da gente para nos apoiar. A partir da reflexão do Deuteronômio, como difundir assim. Eu penso que nós faríamos um passo muito grande se já nas nossas comunidades conseguíssemos ajudar o povo, que é as pessoas, a se capacitar mais na mensagem bíblica. A igreja conhece muito pouco a Bíblia. E a Bíblia é eminentemente revolucionária. E é uma escola de liberdade. Quem capta o espírito da Bíblia não mais se sujeita a opressões. Pode até não conseguir vencer no momento, mas não se conforma. É alguém inconformado com o status do mundo. O que significa que a Bíblia é uma chama que provoca, que pode provocar, se a gente faz a sua leitura correta e se deixa conduzir por ela, para redescobrir a nossa liberdade comunitária. Então, a leitura bíblica comunitária é muito importante no nosso caminho espiritual e no aprofundamento da nossa fé, porque se há um texto que o tempo todo fala da terra, fala das injustiças, fala da necessidade de mudar a situação do povo que sofre, é a Bíblia. A Bíblia nos dá uma mentalidade de Deus em relação aos problemas do mundo. Então, as pessoas aprenderem a Bíblia, assimilarem a Bíblia, conseguirem captar o seu espírito é muito importante. É uma das linhas de trabalho da igreja, das mais necessárias e fundamentais. Porque a Bíblia vai nos ajudar, por exemplo, a nos aproximar mais de Jesus, da mentalidade de Jesus, da coragem de Jesus, da capacidade de crítica que Jesus tinha em relação à sua sociedade. E
consequentemente, nos vai ajudar a abrir caminhos. Então, eu diria que é muito importante acentuar, trabalhar nas igrejas a leitura bíblica. Evidentemente, eu que participo do SEBI desde a sua origem, sempre vejo o caminho do SEBI como um dos caminhos muito bons para a gente fazer essa caminhada. E nos descobrir sendo capacitados, capacitadas por essa escola de liberdade que é a Bíblia. Uma pessoa com espírito bíblico ninguém segura mais. Ela pode até ter paciência, mas ela ninguém segura mais. Ela está, digamos assim, se dispondo a receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que refaz o orbe da terra, como a gente diz na oração. De modo que me parece que uma leitura bíblica comunitária, bem feita, dialogal, ela vai nos ajudando a perceber novos caminhos para influenciar a nossa sociedade. Além do mais, vai nos ajudar a nos articular com outras pessoas, com outras organizações, inclusive porque a Bíblia nos liberta do denominacionalismo, quer dizer, a minha igreja é a igreja perfeita. A minha igreja é aquela que Deus quer. A minha igreja foi aquela que Jesus quis, assim, do jeito que ela é. Isso são absurdos. Temos que trocar entre nós as nossas possibilidades e nos ajudar a superar as nossas dificuldades. O que, consequentemente, envolve aquilo que a pergunta já propunha, uma dimensão intereclesial, interdenominacional. Para que vergonha maior do que um cristianismo dividido? Um cristianismo dividido é uma agressão a Deus, porque Deus é a mola da unidade. E se a gente não busca a unidade, mesmo com as dificuldades, mas temos que buscar. E a Bíblia é o polo de referência para nós todos e todas. Buscar os caminhos indicados pela palavra de Deus, antes de Jesus, com Jesus, em seguida a Jesus, para nos colocarem nessa estrada da fé. E a partir daí, começar a ser mais influentes na sociedade. Cada vez mais parece, não sei se com isso eu digo um absurdo, o povo da igreja está um pouco ausente da sociedade. Entrega a sociedade a Satanás. Não, a sociedade é de Deus. E por isso nosso olhar tem que ser muito amplo, de colaborar entre nós como cristãos e cristãs, como denominações, igrejas, e com todas as pessoas de boa vontade. Nesse sentido, o nosso eterno arcebispo de Olinda e Recife, que foi Dom Helder Câmara, nesse sentido, ele deu essa grande lição, ou seja, não podemos ter fronteiras. O amor não tem fronteiras porque as questões da vida são prioritárias. Obrigado, Dom Sebastião. Dom Peruso, o que essas leis sociais a favor do pobre, que nós estamos refletindo hoje aqui nesse trecho do Deuteronômio, qual é o apelo que essas leis fazem à nossa pastoral social, às nossas ações sociais da igreja?
Dom Sebastião enfatizou bem a diferença entre experiência religiosa e experiência de fé. Vou partir deste paradigma para a resposta. Novamente, experiência religiosa, a transcendência, a sacralidade, o rito, tudo isso absolutamente indispensável. Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo, de experimentá-lo, é maior do que a nossa capacidade de expressá-lo. Mas qualquer experiência religiosa, ela só é experiência de fé na medida em que o grande outro, que é Deus, a quem eu busco, ele interfere sua palavra, sua vontade, sua verdade. Ele é presença, influência e determinação na minha liberdade e nas minhas escolhas. Eu não roubo, não só porque a lei me proíbe, mas porque o Deus em quem eu creio tem outra, a verdade é uma outra. Eu não sou violento, não só porque a polícia pode me pegar, mas porque a fraternidade é uma verdade que se origina na palavra daquele Deus em quem eu creio. Eu não vou trair minha mulher ou meu marido, não só porque eu posso ter dificuldades depois, mas porque o Deus em quem eu creio pede de mim inteireza no modo de amar. Essa é a experiência de fé. Agora voltemos a experiência religiosa. Eu frequento o templo, eu até dou a minha contribuição, eu faço um retiro anual, inclusive, eu ofereço uma esmola lá na cestinha e outras. Mas comungar dentro da igreja e excomungar-se fora dela significa que experiência religiosa e experiência de fé são dissonantes. Comungar dentro da igreja e comunhão fora dela, entre pessoas. Agora voltemos. De que maneira o Deuteronômio pode inspirar as nossas pastorais sociais? Primeiro, as motivações humanas nunca podem faltar. Se há alguém que sofre, eu vou me aproximar por razões humanas. É o que Paulo VI explicou no seu documento memorável Evangelii Nuntiandi. Mas eu dou um novo passo, por razões teológicas. Aquele Deus a quem eu sigo libertou outrora no Egito os oprimidos e sofridos. Ele não mudou. O seu rosto apareceu claramente na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus se tornou pessoa humana. Então, tudo o que é humano concerne diretamente a Deus. A experiência religiosa, então, começa a incidir sobre os meus comportamentos. Paulo VI chamava isso de motivos antropológicos. Mas há também os motivos teológicos. É porque eu amo o pobre como Jesus amou os pobres. As pastorais sociais. São necessários métodos, critérios, estilos, recursos do nosso tempo, não de outrora, mas os motivos mobilizadores desta solidariedade necessariamente são humanos, são históricos, mas especialmente cristológicos.
por causa de Jesus Cristo, eu serei crítico das estruturas políticas, críticos dos governos, inclusive, críticos de certas atitudes em qualquer situação, crítico até de comportamentos da igreja, quando a igreja não se aproxima dos pobres com linguagem e estilo e método e solidariedade, mas sempre o centro é a pessoa de Jesus Cristo. Eu faço isso porque eu sigo um Salvador que me convidou a ser solidário e ser irmão daqueles mais esquecidos. Ou seja, espiritualidade. Por espiritualidade, eu não quero falar aqui de ejaculatórios ou orações ritualizadas. Essas também têm seu lugar e seu valor, e podem ser estas, desde que me aproxime e me identifique com o meu Senhor. Aqui eu gostaria de recordar: quem ora interpreta pessoas e situações com os critérios de Deus. Quem não ora, aquele Deus que a Bíblia nos apresenta, não qualquer divindade. Quem ora interpreta pessoas e situações para nós cristãos segundo os critérios de Jesus Cristo. Quem não ora interpreta pessoas e situações segundo as próprias lógicas. Por isso, eu recomendaria que nossas pastorais sociais sejam orantes, não para se confinar a um ritualismo ou a uma sacralidade estéril, mas para que tudo o que fizer seja uma resposta ao Senhor que me chamou e me enviou a ser solidário com os sofridos. Obrigado, Dom Perusco. Então, estamos já nos minutos finais, né, do nosso encontro de hoje. Então, nós vamos deixar aí 5 minutinhos para cada um, para fazerem suas considerações finais e suas despedidas. Dom Sebastião, por favor. Eu voltaria a insistir no seguinte: me parece que os subsídios preparados para este mês da Bíblia podem nos ajudar muito. Foram publicados na Vida Pastoral e em outras fontes, de modo que eu recomendaria de novo que a gente pudesse aprofundar esses assuntos em torno do Deuteronômio, com a ajuda desses especialistas que se dedicaram a escrever e a comunicar as suas reflexões. Em segundo lugar, recomendaria que deveríamos cada vez mais perceber e, com isso, praticar a leitura bíblica comunitária como uma escola para a educação da nossa liberdade, como Dom Perus acabou de falar agora, como matriz da nossa espiritualidade. Nós buscamos muito a fonte de espiritualidade em exemplos de fulano, de cicrano, etc., correntes de pessoas, exemplos, mas me parece que a fonte básica teria de ser o que a gente às vezes chama de espiritualidade bíblica. Inclusive porque a espiritualidade vai além de eu ter uma religião. Alguém pode ter uma espiritualidade, uma relação profunda com os valores de Deus, com os valores do Evangelho, e não ter muita simpatia por frequentar a religião, a igreja, etc. Ou seja, a Bíblia nos orienta além das fronteiras. Então, devíamos cada vez mais nos abrir para isto. Nos abrir da nossa pessoa para a nossa comunidade, a leitura bíblica comunitária, e nos abrir para outros horizontes. E comungar com pessoas que têm os mesmos ideais que nós, mesmo que venham de outros ambientes e de outras procedências.
O importante é cultivar uma espiritualidade que, como diz o Deuteronômio, seja capaz de perceber e de incluir o estrangeiro, a viúva, o órfão, como exemplos daquelas pessoas que não têm lugar no mundo, ou que têm pouquíssimo e estreito lugar. De modo é por aí que eu recomendaria a caminhada, inclusive imponho a mim mesmo que devo também caminhar por aí. Boa noite para vocês, pela atenção, pela alegria, pelas lembranças que mandaram aí algumas pessoas que estão se manifestando. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Dom Sebastião. Que Deus o ilumine cada vez mais e que o Cristo que mostrou para nós essa face da misericórdia, do quanto, né, nós cristãos devemos nos guiar por aquilo que foi tão precioso na presença histórica de Jesus aqui, quando ele veio nos revelar o rosto do Pai, o rosto bondoso e principalmente o resgate, a restauração da justiça de Deus. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Dom Peruso, por favor. Muito obrigado, Adelson, pelo convite. Quero deixar um abraço a Dom Sebastião. Em algum lugar vamos nos encontrar presencialmente, eu espero. Eu gostaria de repetir aqui, espiritualidade. A palavra espiritualidade vem de espírito. Espírito não é o imaterial. Melhor, na cultura, nossa cultura ocidental e também cristã, se falou demais nessa característica de esse dualismo alma e corpo, como se um fosse problemático e outro deveria ser salvo. O modo como a Bíblia interpreta, apresenta, compreende a pessoa humana, essa separação não existe. Isto é, espírito, né, sempre, no modo como a Sagrada Escritura nos apresenta, é movimento, é força de Deus. Acomodação, quietude, silêncio, uma espécie de resignação. A crítica, isso não é espiritualidade. Espírito é movimento, é a força. Quem tem espiritualidade deixa-se mover pela força de Deus. Pois bem, espiritualidade bíblica, espiritualidade da palavra, supera diferenças e fronteiras, individual e em grupo. Não pode faltar a dimensão comunitária nunca. Eu gostaria, então, de recomendar círculos bíblicos, estudo da Escritura e rezar a partir da Escritura ou da palavra. É mesmo que um texto escrito, a namorada recebe a carta do seu namorado, dá um beijo naquele, não beijou o papel, não beijou o texto, não beijou letras, beijou a pessoa que escreveu. A Sagrada Escritura é palavra densa do Espírito de Deus. E eu recomendaria intimidade com a palavra, desdobrar-se-á sempre em intimidade com um povo sofrido. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo nos sustente. Amém. Obrigado, Dom Peruso, que o Espírito Santo cada vez mais o conduza junto ao seu povo amado aí, da Arquidiocese de Curitiba, e nos irmanamos, né, como igreja, ao redor da palavra de Deus, que nos ilumina e que nos orienta. Então, muito obrigado e que Deus o abençoe. Então, queridos amigos e amigas, queremos agradecer a todos pela presença e que nós levemos desta noite esta grande lição, né? E esta lei, esse senso de justiça que nós vimos hoje no Deuteronômio, particularmente neste capítulo, no capítulo 24,
possa animar não apenas a quem faz parte das pastorais sociais, mas a todos nós que somos cristãos. É tarefa de todos nós. Como o Padre Zezinho canta, né? Na bela canção que nos faz voltar o nosso olhar para aquele que mais sofre, né? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Então, esse é o convite que a leitura, né, do Deuteronômio nos faz, para que nós possamos restaurar, de fato, a justiça de Deus entre todos nós. Então, muito obrigado a todos e a todas, e lembrando que amanhã nós teremos o nosso 5º dia, e teremos como expositores Dom Antônio Carlos Cruz Santos, bispo da Diocese de Caicó, do Rio Grande do Norte, e Padre Reginaldo Veloso conosco. E como moderador, teremos o Padre Fábio dos Santos. Obrigado a todos. Tem agora o sorteio aí. Com o Adelson, por favor, permita-me uma indisciplina. Eu gostaria só de chamar a atenção para esse quadro que está atrás de mim. Pois não. Muita gente conhece a irmã Adélia Carvalho. Isso. Quem andou pelo SESEP sabe bem dos painéis de Adélia, etc. Ela que pintou este quadro aí, me deu de presente, e esse quadro representa exatamente o povo de Deus, né, gerando uma nova sociedade pela força do Espírito Santo, como o Dom Peruzzo dizia. Desculpa a intromissão ainda, mas boa noite, muito obrigado. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Fiquem todos na paz de Deus. Adelson vai agora conduzir o sorteio. Boa sorte aí para todos. Boa noite. Agradeço ao professor Adelson, né? O professor Adelson foi o primeiro presidente da Comissão de Animação Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife. Agradecer uma vez mais Dom Peruzzo por sua presença. Eu fiquei muito feliz quando o senhor, numa das formações da CNBB, falou da Comissão de Animação Bíblica, na questão da animação bíblica, que perpassa não apenas a catequese, mas todas as pastorais. E aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, nós temos a graça de termos a Comissão de Animação Bíblica e a Comissão de Iniciação Cristã, a Comissão de Catequese. Porque em todo o Brasil nós temos os dois em conjunto, né? Não perdemos a unidade, mas aí nos dá mais a liberdade de trabalharmos essa animação bíblica como a gente espera aqui em Olinda e Recife. É uma alegria muito grande, eu estava assim ansioso pela sua presença, Dom Peruzzo, porque as lives que eu assisti, eu, além de ficar encantado com o seu conhecimento, a sua alegria também perpassa para a gente essa esperança de que viver a fé é um momento importante e todos nós podemos fazê-lo sempre com alegria. E aí eu falo assim, meu menino está aqui nos bastidores, né? Quando o senhor sempre falava nas lives, e o meu menino está aqui cuidando dessa parte técnica, além do pessoal do Vicariato Várzea. E aí agradecer uma vez mais, né, o pessoal de Libras, que veio fazer essa linguagem para que todos nós pudéssemos partilhar também, dando acessibilidade. Muito obrigado mais uma vez, Dom Peruzzo. Um grande abraço também a você e é uma alegria participar. Quando eu puder, sinta-se à vontade, será sempre um motivo de gratidão para mim. Vamos abusar sempre. Um abraço no coração. Que Deus abençoe a vocês todos. Vamos agora para o nosso sorteio. Dom Sebastião já saiu, né? Pronto. Nós temos agora 97 pessoas que se inscreveram além de ontem.
todos os dias nós vamos fazer o mesmo sorteio com todas as pessoas. Então, quem já se inscreveu, não precisa se inscrever novamente. Nós estamos retirando aquelas pessoas que estavam em duplicidade, mas aí vamos tentar fazer esse sorteio com alegria e esperança, né? Digo, aqui. Pronto, bem rapidinho agora. Primeiro número 41. O livro Diálogos com Amor, Lucas Chemin. O segundo prêmio, uma doação da Paulus Livraria, a Bíblia Sagrada, edição pastoral, o número 16. Eliomar foi sorteada ontem, né? Nós vamos colocar para você, Eliomar, para escolher ou um ou outro, tá certo? Para que a gente possa sortear com todas as pessoas. Aqui uma coleção de livros também, da Paulus, Catecismo da Bíblia, ABC da Bíblia, Bíblia, livro feito em mutirão, e o pequeno vocabulário da Bíblia. Número 3. Alexandra Vera Cruz de Santana. Agora, a Bíblia Pastoral da Paulus, Novo Testamento e Salmos. O número 23. Guilherme Souza. Lembrando que nós vamos fazer o contato com vocês pelo celular que vocês deixaram para a gente. Agora o livro da editora Vozes, a Bíblia, elementos historiográficos e literários. Número 20, Fabiana Ribeiro da Silva. Agora a Bíblia Sagrada da editora Vozes. Número 34. Cátia Cristina Marinho Amâncio. Agora uma lembrança da editora FTD. Número 75. Maria do Carmo Cardoso. E aqui uma coleção de ícones do Sagrado Coração de Jesus, uma doação desse espaço que nós estamos utilizando da Congregação de Sacerdotes Sagrado Coração de Jesus. Número 50. Maria Lúcia da Silva. Amanhã nós iremos sortear também uma imagem de Nossa Senhora Educadora, que foi doada pela editora FTD. Então, as pessoas que estão participando das lives, basta preencher uma única vez para que a gente possa fazer esse sorteio amanhã, o último sorteio com vários brindes. E aqui, o último brinde de hoje, novamente, uma lembrança da Faculdade Imaculada Conceição do Recife, vai para o número 64. Wilson Alencar. Então nós faremos o contato com todos vocês e aguardamos para que amanhã todos nós possamos participar do último dia da nossa Semana Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife. Convidamos você a clicar no link que nós colocamos aí na live para ativar o sininho no YouTube da Arquidiocese de Olinda e Recife, e também nós podemos dizer que a Comissão de Arquidiocesana de Animação Bíblica já tem um K, como as pessoas dizem, né? 1000 curtidas. Vá lá, curta, divulgue a nossa página
para que nós possamos evangelizar cada vez mais. Até amanhã. Obrigado mais uma vez, professor Aderson, Dom Peruso e Dom Sebastião e todos que nos ajudaram nessa noite maravilhosa. Alessandra e Ana Cláudia.